Então, o que eu vou apresentar aqui, e até um pouquinho fazendo uma pequena revisão, fazer pequenas pontes com o que está sendo discutido agora com a Ana. O que eu vou apresentar hoje é uma apresentação que eu já fiz na CT Sandbar em 26 de novembro, mas agora com as atualizações que surgiram entretanto. Então, este documento, que ele já está disponível aqui no Google Drive, é um documento que a gente também partilhou, enviou para o Ministério de Minas e Energia, enviámos para a Ana, e tem uma coleção de propostas. Elas podem agora materializar-se ou podem concretizar-se um pouquinho mais à medida que a gente vai discutindo as normas da ANA. Mas a motivação de fazer este documento também tem bastante a ver com um workshop do Plano Decenal de Eficiência Energética, em que se notou que havia muitas expectativas que a ANA vai resolver a eficiência energética do setor da água. Ou seja, não sei se vai resolver, mas que pode, isso pode. E então, esta foi a motivação para realizar este documento. Depois, entre o novo marco legal de julho de 2020 e depois a agenda regulatória da ANA de setembro, a parte de eficiência, entre os dois documentos, a eficiência energética diluiu-se um pouquinho. Então, era super importante fazer um documento que não esqueçam da eficiência energética, porque no marco legal está, mas depois na agenda regulatória da ANA já não está com tanta força. E depois a ANA tem previsões de realizar no primeiro semestre, agora, ou seja, agora estão-se a discutir estas normas dos indicadores de eficiência e de qualidade, e este conteúdo mínimo de contratos de programa e concessão, este agora eu confesso que não tenho esta data agora presente. Ou seja, eu sei que a Ana, eu ainda estou aqui com a agenda de setembro, mas já saiu uma agenda em 2021 e eu não atualizei estas datas. Mas basicamente estas duas normas, os padrões e indicadores de qualidade e eficiência para a avaliação da eficiência e eficácia, e assim como a norma de conteúdo mínimo de contratos de concessão, programa e contratos de concessão, seriam, digamos que, aquelas duas normas onde a eficiência energética, onde seria mais importante ter assim a atenção da eficiência energética. Mas, além dessas duas normas, existem outras 10 em que a eficiência energética ela também aparece, mas talvez assim um pouquinho mais diluído ou secundário, porque a eficiência energética é um assunto transversal e então ela aparece em algumas normas ou em alguns assuntos ela aparece assim, digamos, com muita evidência, e em outras aparece assim mais como tema secundário. Mas estas são as 10 normas nas quais identificamos que, olha, aqui pode haver se tivermos atenção, isto pode favorecer a eficiência energética. Então são várias e é a parte de reequilíbrios económico-financeiros, é a parte de matriz de riscos nos contratos, é a parte de contabilidade regulatória, é a parte de definir o modelo de regulação, é a parte de procedimentos de fiscalização, é a parte de infrações e penalidades, os reajustes e as revisões tarifárias. Vamos a elas. O documento que eu apresentei, ele teve 3 rodadas de discussões e depois teve mais contribuições escritas por e-mail. E acabámos por ter 6 versões, do beta 1 até o beta 6. E eu até quero aproveitar para agradecer aqui os presentes que estão aqui, que este documento também circulou aqui na rede de aprendizagem e recebemos vários comentários vossos e então um agradecimento muito especial a quem pôde, a quem teve disponibilidade para revisar e dedicou tempo a isto. Aos outros também, porque eu compreendo perfeitamente, não conseguimos estar em todo o lado, ler todos os documentos que qualquer instituição emita, é complicado estar
em todo o lado e estar atualizada em todos os assuntos. Então, isto é perfeitamente entendível. Então, vamos aqui às propostas. Então, este documento tem digamos, tem vários capítulos, mas uma introdução, depois tem assim uma situação atual, o que a gente conseguiu desenhar de situação atual, depois considerações sobre a eficácia de incentivos, sejam eles penalizações ou vantagens e penalizações, que é como a Ana chama, depois considerações sobre quem é que consegue gerir o quê, para efeitos de matriz de riscos. E depois a gente tem propostas de ordem primária, propostas concretas de ordem primária, secundária e terciária. De ordem primária, são aquelas propostas que a gente considera que elas são minimalistas, elas são essenciais, elas deviam estar de alguma maneira nas normas de referência. As de ordem secundárias são aquelas que interferem mais com a autonomia do prestador, elas deviam ser evitadas numa regulamentação nacional, mas o regulador infranacional poderia avaliar elas como oportunas. Isto agora, estas de ordem secundária, depende muito da maturidade do prestador. Será que isto é adequado a este prestador? Será que ele tem esta maturidade? Será que a gente precisa de ajustar às condições locais? E a ordem terciária acabam por ser medidas mais sistémicas, um pouco mais, ainda menos definidas, mas que permite desenhar mecanismos para mitigar ou para tentar reduzir o contexto da ineficiência. Então estas seriam, elas também se encontram por ordem de as que estão mais definidas e aquelas que estão menos definidas, ou mais abertas ainda. São 6 propostas primárias, 3 secundárias e 2 terciárias. Vamos às da ordem primária. Duas propostas têm a ver com metas e padrões de qualidade. Uma de processo, uma sobre risco e outra de incentivos ou financiamento, outras 2. Vamos às primeiras 2, e as primeiras 2 têm justamente a ver com, a primeira são metas de eficiência energética para o indicador de kWh por metro cúbico por 100. Este é um indicador que a gente aqui no Proeza Reg fizemos 3 exercícios sobre ele, ou seja, todos vocês tiveram a possibilidade de ter um contacto muito prático, de calcular, de ter sensibilidade para este indicador. Ou seja, este é um indicador que a gente trabalhou bastante aqui nesta rede de aprendizagem e eu acho que é oportuno eles entrarem para contratos. A Ana, no documento que está circulando agora, esta semana para discussão, colocou este indicador como de sustentabilidade ou de eficiência, ou seja, colocou num grupo que é só para efeitos de sunshine e de benchmarking, mas eu acho que ela devia entrar para o grupo de indicadores chamados de regulação ou contratuais, não o núcleo, mas o secundário, ou seja, que se fosse possível aplicar uma vantagem ou uma aplicação ou uma penalização pelo facto de cumprir ou não cumprir este indicador. Eu acho que este indicador ele está maduro o suficiente para entrar, para ser um indicador com vantagens e penalizações. Então este seria um deles. O outro indicador que há muitas, ou seja, há muitas vozes a irem neste sentido, mas existe o mercado livre, a energia antes, o preço da energia era algo que o prestador de serviço não controlava antes, mas agora já é qualquer coisa que ele controla. Então, sendo este indicador reais por quilowatt, o preço que ele compra a energia, dá para avaliar se o prestador está a ser eficiente com os recursos económicos ou financeiros ou não, simplesmente olhando para este indicador. Este indicador, na minha visão, ele ainda deve estar em observação, seria daqueles de sunshine ou de benchmarking e não de
penalização ou de benefício. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que este indicador, daria para dizer, aqui a gente agarrou neste indicador, que é o IN 060, sacou os números lá dos NIS e colocámos aqui para os estados todos qual é o valor médio, a mediana, o percentil 25 e 75 do preço de energia. E se a gente tiver um prestador de serviço que está com aqui outliers muito estranhos, a gente pode dizer, olha, espera aí, você não está a fazer uma gestão muito boa do seu preço, porque é que todos conseguem um preço inferior e você não consegue? Então, apesar de não ser uma meta bem definida, ou tipo um limite, não haver um valor de referência muito delimitado, mas existem faixas, ou seja, seria bom o prestador de serviço estar dentro de uma faixa de um preço que se considerasse aceitável, ou seja, que o prestador de serviço também tentasse conseguir energia mais barata. Então, esta é uma segunda proposta. Novamente, esta proposta, este indicador do kWh por metro cúbico por 100 metros, está na ANA e eu até fiquei bastante satisfeita de ver ele lá, mas eu acho que eu migraria esse indicador para ser um indicador de núcleo, não vou dizer duro, mas aquele núcleo complementar, aquele que tem penalizações e vantagens. A desvantagem deste indicador é que ele ainda não está nos NIS, mas um dia chega lá. A proposta 3, que é também uma proposta de processo, seria que sugere-se que contratos de concessão incluam um prazo máximo de 2 anos, que é o suficiente para as companhias se organizarem para cumprir com os procedimentos do acertar, tanto na parte, nos testes que são relativos aos consumos de energia, como à parte dos testes que são relativamente a vazões. No acertar chama-se processo operacional. Ou seja, isto seria a parte dos contratos de concessão, mas prestadores públicos que não CEMAIs e DAIs, a gente e reguladores poderia destinar ou recorrer da destinação específica programada para eles também atenderem a estes testes de controle do acertar. Depois, a nossa proposta 4 seria lá para o indicador, não para a norma de matriz de risco. E então aqui a gente analisou qual é a matriz do risco, quem é responsável pelo quê nos custos de energia. Então, os custos de energia têm esta fórmula, e esta fórmula vocês conseguem ver aqui 4 grandezas, ou seja, o custo de energia primeiro é o preço, quanto é que custa, multiplicado pela eficiência, quão eficiente é o prestador de serviço, multiplicado pelo volume de água e multiplicado pela pressão ou a altura manométrica que ele dá. Então, são 4 grandezas que definem aqui a eficiência energética. E a gente vai ver quem é que é responsável por quê dentro destas grandezas. Imaginemos que a gente tem usando aqui estas corzinhas, uma escala de risco e de gerenciabilidade. Então, imaginemos que o amarelo é gerenciável totalmente pelo prestador de serviço, ou seja, o risco é completamente dele, e o outro extremo seria é totalmente do prestador de serviço, ou seja, o prestador de serviço é quem, desculpem, aqui, seria totalmente da sociedade, ou quando a gente diz a responsabilidade é da sociedade, acaba por ser a responsabilidade do titular do serviço. Então, quem é o titular do serviço é o município. Quem é que deve arrecadar com estes custos quando o risco é da sociedade, é aqui o município. E do outro lado temos o prestador. Temos então estes dois extremos. Vamos olhar para a fórmula novamente, e então a gente tem aqui,
temos aqui o preço novamente, ele é em grande parte da responsabilidade do prestador de serviço, ou seja, o prestador de serviço consegue aceder ao mercado livre e consegue controlar isso, então não é totalmente amarelo, porque há uma parte, se ele estiver no mercado cativo, ele não consegue definir preço, ou não consegue, mas por isso está aqui assim um verdinho claro. Aqui a eficiência dos equipamentos é uma responsabilidade e o prestador de serviço tem a total gerenciabilidade disto. Se uma bomba é eficiente ou não é eficiente, é o prestador de serviço que responde por isso. Depois, aqui o volume, eu coloquei totalmente azul, ou seja, é totalmente responsabilidade da sociedade, mas ele está entre parênteses ainda porque tem uma pequena coisinha. Portanto, então fica do lado do titular de serviço. E depois, por fim, a gente tem a altura manométrica, e a altura manométrica também está aqui, é um híbrido. Isto depende em parte do prestador, porque ele é quem gera a pressão, mas depende um pouco da sociedade, ou como é que a cidade está aí na paisagem, se está em sítios altos, se está em sítios baixos. Então tem aqui esta coisa bem mista, está um verdinho, está aqui justamente no meio. Vou comentar porque é que eu considero que um volume de água elevado ou produzido é totalmente da sociedade. Porque, por um lado, a parte das perdas reais é realmente amarelo, ou seja, é da responsabilidade totalmente do prestador de serviço. Mas a parte do consumo de água, quanto é que a população está a consumir, é uma parte totalmente da sociedade. Então, digamos que a gente tem aqui, a gente podia dizer que isto é um verdinho, só que como a gente vai avaliar perdas reais com outro mecanismo, eu não colocaria aqui no custo de energia elétrica, não faria um double counting ou uma penalização dupla. Então, digamos que se arranja um mecanismo para penalizar ou para balizar perdas, e esta parte de eficiência energética, a gente vai assumir que o volume é todo, ou seja, da responsabilidade da sociedade, quanto é que as pessoas consomem, porque perdas reais vai estar em um mecanismo à parte. É por isso que esta parte está aqui em azul e não a verde. Por fim, esta parte aqui da altura manométrica, ou da pressão, a pressão que é fornecida ao sistema, isso é perfeitamente o prestador de serviço que controla. Mas a parte das cotas topográficas e onde é que a cidade está, essa parte ela realmente não é gerenciável, ou seja, é responsabilidade da sociedade. A parte do sobrepreço, ele é o que falei, desculpem, esta coisa aparece-me aqui. A parte do preço, ele necessita, como eu falei anteriormente, ele necessita ainda de bastante observação, ainda seria a gente tem de olhar entre intervalos, não pode pôr um valor de referência, tem de ser um intervalo e tem de ser vista com muita atenção. Depois as duas propostas que a gente também considera de ordem primária, que são sobre incentivos e sobre financiamento. Eu vou só abrir um parênteses para depois conseguirem absorver melhor as propostas. Então, a gente tem esta sobre financiar e incentivos, a gente primeiro precisa de saber o que é que a gente quer, como regulador, incentivar. A gente quer incentivar operação eficiente ou infraestruturas eficientes. Como é que a gente incentiva um prestador que é público e um prestador que é privado? Porque as coisas que incentivam estes dois perfis de companhias são bem diferentes. Depois também temos que olhar qual é
Qual é a eficiência atual? Quanta gordura existe para queimar? Pode ser que o prestador de serviço já seja eficiente, então não tem mais gordura para queimar. Então, aqui os incentivos são outros. E depois existem loops, ciclos, espirais de eficiência ou espirais de ineficiência. E vocês regulam todos prestadores de serviço diferentes, e alguns prestadores podem estar em um loop de eficiência, outros podem estar em uma espiral de ineficiência. Então, para estes mecanismos ou para estas situações são necessários instrumentos diferentes. Vou falar sobre o que é que estas duas componentes a incentivar uma operação eficiente ou uma infraestrutura eficiente. O que é que seriam estas duas componentes? Uma delas, ou seja, a eficiência, ela é composta de, por um lado, é o estado de conservação do património. Você tem um carro muito antigo, ou você usa uma tecnologia antiga, pouco eficiente. E depois tem a parte da operação. Você está a conduzir de uma maneira o seu carro de uma maneira eficiente ou não? Então, isto são duas maneiras de ser eficientes, ou duas maneiras de atuar sobre eficiência. E no meio disto tudo, entre as duas coisas, temos a manutenção. Então, a gente pode ter instrumentos para financiar operação eficiente e a gente pode ter instrumentos para financiar a conservação do património e tecnologia eficiente. Depois, sobre o público e o privado. Tendo em conta estas duas componentes de operação e conservação do património, vamos primeiro começar do setor privado, porque ele é mais fácil de assimilar. O que é que são incentivos para o prestador privado na operação? Olha, pode ser um prémio de eficiência, pode ser uma penalização. São as vantagens e as penalizações que a Ana se refere. Em termos de como é que a gente incentiva o prestador privado a conservar o património? Olha, a gente remunera ativos, que é basicamente a conversa que o Carlos Leblanc sempre o tema que o Carlos sempre traz. Então, a remuneração de ativos é um modo de garantirmos que o património fica conservado. Ou seja, se a gente remunerar os investimentos que o privado faz, ele tem vontade de investir mais e de conservar o seu património. Então, estas são as duas opções. Também seria possível a destinação específica, ou seja, autorizar na tarifa tanto recurso que seja justamente aplicado para a conservação do património. Mas talvez este é um instrumento um pouquinho menos forte. Agora vamos ao setor público. No setor público, a remuneração de ativos, digamos que é um unicórnio, tipo, não existe, mas poderia servir, ou seja, se ele existisse, se fosse possível remunerar entidades públicas pelos seus ativos, poderia ser um incentivo, mas é muito pouco comum. Então, o que é que funciona para os prestadores de serviço de capital público? É a destinação específica, ou seja, para autarquias, espaçais e demais. A penalização não funciona para o prestador público, porque você penaliza e no ano seguinte existe o reajuste tarifário e a coisa se regulariza. Então, isto é um mecanismo que não funciona. Mas um prémio de eficiência poderia funcionar, funciona para o setor público também, na parte da operação. Então, a gente, sabendo que tem estas duas componentes de eficiência, elas atuam em normas diferentes. A parte aqui da conservação do património e tecnologia são aspectos a ter em conta nas normas do modelo de regulação, de conteúdos mínimos contratuais, reequilíbrio económico-financeiro, contabilidade, a regulatória, revisão tarifária. A outra parte da operação seriam normas de conteúdos mínimos contratuais, os padrões de indicadores de qualidade, que é o que estamos a discutir atualmente com a Ana, também a contabilidade, a matriz de riscos, reajustes tarifários, penalidades e infrações e procedimentos de fiscalização.
Por fim, vamos à parte de quanta gordura tem o prestador para queimar. Normalmente, este esquema funciona assim. Primeiro, fixa-se um indicador qualquer, pode ser reais por metro cúbico, reais por quilowatt por metro cúbico por 100 metros, litros de ligação dia, de perdas, ou seja, temos uma situação qualquer de ineficiência e depois a agência reguladora ou o titular do serviço fixa um valor de referência mais exigente do que o atual. Depois o prestador de serviço toma medidas de eficiência, entra numa situação de eficiência e no ano seguinte o regulador fixa mais uma, tipo, aperta um pouquinho mais, aí faz um valor de referência mais exigente. Mas isto necessita precisa de um incentivo, e o incentivo seriam distribuir ganhos de eficiência, seja para público, seja para privado. Este ciclo é válido enquanto houver potencial de economia. No momento em que isto já não tiver, toda a gordura estiver queimada, tipo, este ciclo já não funciona mais, já não existe incentivo. Normalmente este ciclo, ou seja, aqui está simbolizado com um cavalo obeso que faz 2, 3, 4 ciclos e o cavalo fica magro ou magro demais. Então, tipo, o regulador também tem essa responsabilidade de não pôr o cavalo em uma situação de risco, de enxugá-lo demais, que isso também não é saudável para o setor. Mas este ciclo da eficiência, ele em 2, 3, 4 anos, ele esgotou-se e chegou ao nível de eficiência. Ou seja, aos reguladores é preciso ter atenção para não apertar o prestador demais. Outra situação, tipo, não, mas a gente tem a certeza que não aperta demais se a gente fizer a média do peso dos cavalos. Se a gente fizer a média do peso dos cavalos como valor de referência, não vai ser bom, tipo, não é um bom valor de referência para um cavalo gigante, nem um bom valor de referência para um pônei. Então, a média do setor também não resolve esta questão. Ou seja, ele pode resolver, talvez, quer dizer, já não sobra quase nenhum indicador, sobra o quilowatt-hora por metro cúbico por 100 metros, porque este, digamos, quase que é praticamente universal, ou seja, aqui ainda funciona, mas para isto a gente nem precisa de média do setor, porque basta usar os valores de referência das bombas. E este quilowatt-hora por real por quilowatt-hora, digamos, do custo da energia, eu tenho dúvidas, mas ele talvez funcionaria. Mas os restantes, nenhum dos restantes indicadores, a média é bom como sendo um valor de referência, porque a gente tem, para cada situação, o valor de referência é diferente. Então, a gente aqui perde praticamente imensos indicadores que perdem, já não são adequados. Pronto, fechei os parênteses aqui sobre esta parte de financiamento e de incentivos. Vamos às propostas. Então, uma das propostas é que exista um prémio de eficiência na operação. Propõe-se que o contrato de concessão inclua a possibilidade de prémios de eficiência ou penalizações, podendo estes estar nominalmente explícitos ou embutidos no valor de referência, ou seja, digamos, quando a gente diz um prémio, a gente fala também, pode ser uma penalização. Mas as autarquias municipais também deviam ter a possibilidade a prémios. No entanto, esta coisa de estabelecer um prémio, ela precisa ter algumas etapas. Ou seja, primeiro precisa de uma etapa de conhecer quais são os níveis de eficiência. E essa etapa, só de conhecer como é que está o prestador de serviço, pode durar 2 a 3 anos, dependendo um pouquinho dos indicadores que forem usados. Depois, mais outros 2 ou 3 anos para o município ou o prestador de serviço apropriar-se dos ganhos de produtividade. E depois, quando a gente está numa plena etapa de eficiência, aí pode-se eliminar os prémios de produtividade. Porém, manter penalizações se sair daquela zona de eficiência. Porque é que prémios
porque é que esta coisa, os prémios de eficiência devem ser qualquer coisa assim como que a prazo, porque prémios de produtividade perpétuos, ou seja, eternos, eles acabam por ser um subsídio, e um subsídio desloca o nível económico de eficiência. Ou seja, no limite, e o ideal é o prestador de serviço cair lá no seu nível económico de eficiência. E isso só ocorre se não houver subsídios. Mas é preciso conhecer muito bem a situação, é preciso saber muito bem estamos ou não estamos eficientes e qual é o nosso potencial de economia. Então, estes prémios têm, digamos que este prazo ou estes ciclos de etapas. O prémio ele precisa de ser medido com indicadores e estes seriam os indicadores que recomendaríamos. Um seria o consumo específico normalizado, a pressão média da rede, energia gasta por carga orgânica removida, em quilowatts por miligramas do TKO, energia por turbidez removida, isto para ETAs, mas todo este tipo de estes indicadores, eles precisam necessariamente principalmente estes aqui das ETAs e das ETIs, precisam daquela medição e verificação que o Newton apresentou anteriormente, porque senão eles têm pouco valor. Depois a proposta 6, em que a gente quer incentivar a eficiência da infraestrutura, a gente propõe para os prestadores privados a remuneração de ativos como um incentivo à reposição da infraestrutura velha. Também poderia, ou seja, a gente também abre, está aqui assim amarelinho pequenino, olha, destinações específicas programadas para medidas de eficiência também se poderiam usar, ou seja, recurso que é destinado da tarifa. Para os prestadores públicos, aqui inverte a situação, ou seja, o instrumento forte seriam justamente as destinações específicas programadas para medir a eficiência. E a remuneração de ativos seria, digamos, a novidade. Isto ainda precisa muito de caminho para trilhar, precisa de muitos juristas verificar a legalidade disto. Este é, digamos que é um mecanismo menos usado, mas possível. Quem tiver dúvidas, quem achar que destinação específica programada é um nome que não estão a conseguir associar bem o que é, a gente tem um webinar há 1 ou há 2 atrás, tivemos a Artsai explicando o que são destinações específicas e depois a Cíntia explicando o que são destinações específicas programadas, que basicamente é dar recursos, mas com mais estrutura, e também é trabalho para uma agência reguladora. Mas o trabalho normalmente compensa, quer dizer, dá frutos, é o que eu quero dizer. Depois temos aqui as nossas propostas de ordem secundária. Propostas de ordem secundária seria exigir que o prestador de serviço tivesse um sistema de gestão de energia, é exigir que tivesse um portfólio de energias renováveis, é usar mais indicadores que são mais complexos, ou seja, já os outros indicadores que a gente apresentou agora consideramos mais essenciais, mas dependendo da maturidade do prestador de serviço, dá para usar estes aqui também. Olha, você está a fazer uma gestão adequada dos contratos de energia, quantas vezes é que você ultrapassa, quantas vezes é que você paga multas de ultrapassagem e multas por atraso de pagamento. Estas coisas parecem, para quem está a ver este indicador pela primeira vez, pode achar que isto é assim, nossa, que indicador tão rebuscado, mas tem muito prestador de serviço que paga isto e não se dá conta ou não gera isto bem. Excesso de demanda contratada, se a tarifa é a mais barata, o baixo fator de potência, adequação das
das despesas de energia, se ele está a usar o horário de ponta, se ele está a minimizar o horário de ponta de modo adequado. Depois, sobre a gestão da rede, qual é a pressão média da rede e a parte da operação de ETCs e ETAs, ou seja, estão aqui vários indicadores possíveis para usarem e que eu acho que podem ser usados na regulação infranacional, na medida que vocês acharem que se adequa aos vossos prestadores de serviço. Depois as propostas de ordem terciárias, elas estão aqui bem, elas só estão aqui mencionadas, elas, uma delas é fazer um fluxograma de medidas a tomar consequentes a situações de ineficiência e a última é incentivar que os planos municipais de saneamento básico e os contratos de concessão contenham aspectos de perdas e de eficiência energética. Aqui está um pequeno fluxograma. Por exemplo, o prestador é eficiente, ele cumpre os valores de kWh por metro cúbico por 100 metros, sim ou não. Se ele cumpre, é fazer uma verificação remota. Se ele não cumpre, é exigir o segundo passo. Então, gente, se você não cumpre, a gente exige que você tenha um plano de gestão de perdas de água e energia, ou a gente exige que tenha um sistema de gestão de energia da ISO 50001, ou outras medidas que considerem relevantes. Outra, se não tem, induzir um programa de capacitação em medição e verificação de performance, que o Newton apresentou agora atualmente, ou seja, tem várias coisas que se pode induzir ou recomendar ao prestador. Esta proposta 1 dos planos municipais de saneamento básico, elas têm semelhanças com o plano de desenvolvimento de distribuição que os prestadores de serviço ou que as concessionárias de energia elétrica têm no setor elétrico. Ou seja, basicamente, neste plano, ou no plano municipal de saneamento básico, o titular ou o prestador tem de dizer quais são as suas intenções de eficiência. No momento em que o prestador de serviço ou o titular tem as suas intenções melhor delineadas, também é possível também é possível aparecer um ecossistema à volta dessas intenções, ou seja, existem linhas de financiamento mais direcionadas, dá para financiar através da destinação específica programada, dá para financiar com programas de eficiência energética, quando as intenções são mais claras e quando o município tem, ou o prestador de serviço tem a consciência do seu potencial de economia, ou seja, por isso é que este documento é relevante. Esta parte, eu vou falar ela também, que é uma pergunta que a gente tinha, que era quais são os incentivos que são mais eficazes para a eficiência? Olha, é o incentivo pelo ganho, pela gratificação, é o incentivo por perder, ou seja, por uma penalização, é um incentivo por meio de financiar, ou seja, como é que a gente consegue incentivar o prestador de serviço? Então, este era o último quadradinho em que eu vou falar aqui do loop. Basicamente, o incentivo, todos eles podem ser eficazes e fazem parte de um contexto maior e a gente tem de ver em qual é o contexto que a gente se encontra. Então, eu vou explicar esses loops agora. O primeiro ponto que é preciso ter em conta é que existe... Desculpem, como eu estou já há muito tempo no monólogo, só precisava de saber que ainda, sei lá, que não estou a falar, que não caiu a chamada ou que não caiu isto aqui ou qualquer coisa. Então acho que ainda está tudo bem. Então a primeira coisa que a gente precisa de reconhecer é que existe a taxa natural de degradação das infraestruturas. Ou seja, a gente
nós estamos numa situação de eficiência, e se não fizermos nada, naturalmente a gente cai numa situação de ineficiência. E se estamos numa de ineficiência, a situação ela vai se agravando, ou seja, isto é uma situação, primeiro é preciso reconhecer isto, que isto é uma coisa que acontece sozinha, é como derreter gelo e como enxugar gelo no Brasil. Se a gente... Existe um loop que é assim, você é ineficiente, eu vou penalizar você. Se a gente penalizar o prestador, a gente está a descapitalizar o prestador. Se a gente descapitaliza ele reduz a capacidade dele para fazer a manutenção das infraestruturas ou para valorizar, capacitar recursos humanos. Ou seja, a multa, uma penalização só por penalizar, ainda acelera a taxa natural de degradação das infraestruturas. Então, esta é uma situação que, sei lá, que devia ser evitada. Mas como é que a gente consegue migrar de uma situação de ineficiência para eficiência? Ou seja, é o facto de usar a penalização justamente que seja utilizada para manutenção ou que seja utilizada para repor a situação de eficiência. E quem fez aquele último exercício do PH5, a gente calculou isso, ou seja, a gente calculou potencial de economia, a gente calculou quanto é que paybacks, se a penalização for no valor de repor a situação de eficiência, então a gente entraria aqui num ciclo de eficiência. No caso da energia e de bombas, eu acho que é bem mais fácil calcular esta penalização e calcular quanto é que é necessário para repor a situação de eficiência do que na parte de perdas de água. Perdas de água é bem mais complicado do que a parte de eficiência energética de bombas. Então, se a gente está num ciclo de eficiência, ou seja, rapidamente a gente cai, as infraestruturas degradam-se, mas se a gente der um prémio de eficiência, o prémio de eficiência eles podem usar para melhorar a sua inteligência na operação, eles podem usar para investimentos e para na manutenção e desacelerar a degradação. Ou seja, com um prémio a gente consegue se manter neste ciclo de eficiência. Por fim, a gente também tem aquela parte ou seja, em que a gente está numa situação de ineficiência e se a gente aplicar a tal destinação específica programada, a gente também consegue sair da situação de ineficiência para uma de eficiência. Aqui a gente tem dois ciclos praticamente e estes dois ciclos eles correspondem àquelas duas componentes que estávamos a falar. Uma era o ciclo de eficiência da exploração e o outro era o ciclo de eficiência relativamente à tecnologia usada, relativamente ao estado de conservação do património. Então, estes dois ciclos, eles correspondem também a várias normas. A proposta, ou seja, uma é a proposta 5, que tem a ver com conteúdos mínimos dos contratos, padrões de indicadores e de qualidade, diretrizes para infração e penalidades, modelo de regulação, contabilidade regulatória e revisão tarifária. E aqui a proposta 6, que visa mais a conservação das infraestruturas e a tecnologia, seria modelo de regulação, também contabilidade regulatória e revisão tarifária. Ok, já falei disto. E acabamos. Bem, basicamente estas são as nossas propostas. Eu quero agradecer a todos que leram o documento, que contribuíram para o documento e a gente espera que estas ideias possam ajudar vocês em definir novos modos de incentivar a eficiência e também na nossa discussão coletiva com a Ana nestes próximos ano e meio em que se fazem estas 22 normas. Portanto, acho que já só faltam
21 normas, não, 20 normas, uma já saiu,